vamos retomar os debates com o tema Trabalhadores e Desenvolvimento Econômico e Social. Para falar sobre o assunto, convidamos para o nosso palco o senhor Adriano Lateri, coordenador da assessoria do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo. Também convidamos para o nosso palco o senhor Murilo Pinheiro, presidente do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo. Também convidamos o senhor Ricardo Patá, presidente da União Geral dos Trabalhadores e presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. A moderação desse debate será comandada pelo economista e coordenador da Comissão de Economia Solidária do Corecon, Carlos Cordeiro. Bem, mais uma vez, os QR Codes estão disponíveis nos telões para as perguntas no final da apresentação. Carlos, está contigo. Obrigado, Renato. Bom dia não, né? Vocês estão dormindo aí igual eu, né? Depois do almoço. Boa tarde a todos e todas. Prazer muito grande estar aqui de volta para a gente discutir um tema importantíssimo para a sociedade, né? Quando a gente fala em congresso de economia, ou se você pergunta para alguém na rua sobre economia, normalmente vão falar de empresas, bolsa de valores, crescimento econômico, mas muito pouco lembram dos trabalhadores, né? Então, a alegria é muito grande estar aqui com representantes importantes da classe dos trabalhadores, né, que numa economia capitalista e de disputa tem um papel importantíssimo na nossa sociedade de representar esses trabalhadores, de construir, né, e conquistar direitos a esses trabalhadores, fazerem as negociações coletivas, para que, de fato, a gente tenha um mundo mais justo, né? Sem emprego e sem salário não tem economia justa, né? Então, é um prazer muito grande estar aqui, moderando essa conversa nossa de hoje. E aí, a gente tem, então, dialogar aqui com vocês, nós vamos ter 15 minutos aqui, cada um de vocês, para fazer aí a exposição de vocês. Quando acabar os 15 minutos, a gente vai ter aí aproximadamente 10 minutos para os três, para a gente responder algum tipo de pergunta e fazer, então, as nossas conclusões, tá bom? Podemos começar com o Adriano? O Adriano é metalúrgico, com uma sólida trajetória no movimento sindical, ingressou na assessoria dos Sindicatos Trabalhadores Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes em 2000. Em 2011, assumiu o cargo de coordenador do setor e, em dezembro de 2012, foi eleito diretor do sindicato, cargo para o qual foi reeleito nas eleições subsequentes. Atualmente é vice-presidente da Força Sindical do Estado de São Paulo e presidente do Conselho Municipal do Trabalho, Emprego e Renda na cidade de São Paulo. Então, Adriano, a palavra é sua. Muito obrigado. É um prazer estar aqui hoje para discutir um tema tão importante, né, para a sociedade, para o Brasil, para a classe trabalhadora, com a presença de pessoas importantes aqui, pessoas que participam ativamente, né, da economia, pessoas que estão atentas aos movimentos, né, do governo, e isso para nós é fundamental enquanto militante, né, dirigente sindical e representante, né, dos trabalhadores, poder também participar desse evento. Nós preparamos aqui uma apresentação importantíssima aqui no nosso olhar, porque como esse seminário ele é muito amplo, né, teve a participação de muitos representantes da sociedade civil, economistas, pessoas que puderam contribuir, né, fundamentalmente para o sucesso desse seminário, nós trouxemos um pouco a discussão aqui nesta apresentação para o que os trabalhadores estão enxergando do futuro da economia, do ponto de vista de uma economia pujante, sustentável, mas também que inclua, né, a sociedade
mais necessitada e, sobretudo, os trabalhadores. Então, se você puder colocar, a gente... não é essa a apresentação, né? Mas... Bom, eles mudaram, né, o formato, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Não, tudo bem. Porque não foi... Eles mudaram o formato, mas tudo bem, a gente vai... seria importante, porque foi mudado aqui o formato. A gente ouve aqui. Depois retoma, recompõe o tempo. Tá bom. Tá. Então, vamos mudar a ordem aqui, enquanto acerta aí a sua apresentação. Então, nós vamos agora começar então primeiro com o Murilo Pinheiro, que é engenheiro eletricista, assessor da presidência da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, e reeleito presidente do CESP. Murilo, com você. 15 minutos. Boa tarde a todos vocês. Quero saudar o Carlos aqui, importante, Carlos, essa participação, saudar o Pataro, o Adriano, dizer da satisfação de estarmos aqui. Saudar o Lacerda, que eu estou vendo ali, o ilustre economista, que está sempre discutindo conosco, sempre participando, e tem uma participação muito forte no desenvolvimento desse país. E hoje, no BNDES, né? Muito legal, Lacerda. Saudar a todos vocês, dizer da importância de nós estarmos discutindo questões da economia, mas voltada ao trabalhador, voltada à engenharia. Eu queria falar um pouco de como nós estamos no momento, né? Eu acho que, se nós pensarmos aí na questão de desenvolvimento do trabalhador, desenvolvimento do país, seria o mais importante de tudo nós terminarmos as obras paradas, né? Que fizesse uma discussão muito grande no país, terminando as obras paradas. Nós temos um projeto chamado Cresce Brasil, mais engenharia, mais desenvolvimento. Esse nosso projeto, que nasceu em 2006, e a cada 2 anos nós fazemos seminários, 15 seminários pelo menos, discutindo questões de importância da sociedade, e apresentamos a todos os candidatos. Quando é eleição municipal, todos os candidatos a prefeito. Quando é eleição nacional, candidatos a governadores e presidentes. E o Lacerda já participou em muitas vezes do nosso Cresce Brasil, mais crescimento, mais desenvolvimento, mais engenharia. Na verdade, a ideia é que nós pudéssemos, através desse projeto, apresentar propostas factíveis para o crescimento do país, para cada um desses candidatos, e apresentando com o intuito que eles possam utilizar essa nossa proposta factível no seu programa de governo, para que nós possamos contribuir para um Brasil melhor, para uma cidade melhor, para um Estado melhor. Então, eu acho que nós precisamos discutir a questão do trabalhador, da economia, do engenheiro, discutindo a sociedade como um todo, participando efetivamente dessas discussões. Com esse nosso projeto, nós discutimos também, por exemplo, os semicondutores, os chips, aonde nós entendíamos que no país nós tivemos, por exemplo, as montadoras paradas por falta de chip. Então, o Brasil teria que ter uma fábrica, ou várias fábricas, de chips, para que nós pudéssemos ter essa autonomia, aonde nós temos essa dificuldade, essa pena. E nós fizemos um grande seminário discutindo isso. Um seminário em que a gente apresentou, inclusive, o BNDES participou conosco, para que a gente pudesse incentivar alguma empresa para montar esses semicondutores. Nós discutimos também a questão do hidrogênio verde, que acho também que é uma coisa fundamental, em que o trabalhador se insere e que insere a sociedade como um todo, e que a gente possa pensar numa energia mais barata, uma aquisição mais barata e mais fácil.
e limpa. Então, tudo isso a gente vem discutindo com bastante força. Nós estamos realizando também um grande congresso, onde nós estamos discutindo meio ambiente, recursos hídricos, transportes, habitação, para que nós tenhamos também qualidade de vida, para que nós possamos também contribuir nessa discussão nacional e estadual. O Corecon, o Pedro, que está aqui, que é uma honra estar participando aqui com você, Pedro. Pedro faz parte, através do Sindicato dos Economistas, da nossa confederação, aonde também nós reunimos engenheiros, nutricionistas, economistas, farmacêuticos, dentistas, para que nós possamos também fazer uma grande discussão nacional dos profissionais liberais, dos profissionais que têm muito que contribuir para o desenvolvimento do país. Então, meus amigos, eu acho que, fundamentalmente, eu acho que nós temos que estar na questão da discussão da sociedade, é participar efetivamente. Na questão da empregabilidade, também, oportunidade de trabalho a todos. E acho que nós estamos num momento bastante importante, momento em que é a hora de se colocar a discussão na mesa, é a hora de participar efetivamente. E com essas eleições, que vão acontecer agora, municipais, também vão contribuir nessa grande discussão. Acho também que nós precisamos exercitar muito bem a nossa cidadania, votar bem, escolher bem e participar efetivamente da política municipal, estadual e nacional. Nosso sindicato, nossa federação, nossa confederação, ela não tem partido político. Nós temos a política colocada, mas não temos partido político. Então, nós podemos participar e discutir claramente, abertamente, todas essas discussões políticas do país, com qualquer um dos candidatos e qualquer um dos executivos. Então, eu convido vocês todos a que a gente possa discutir a política, que participar efetivamente das questões da sociedade e contribuir para um Brasil mais justo, onde nós podemos estar aí diminuindo a diferença de um para outro e aumentando a qualidade que todos nós pensamos que deveria ter. Então, era basicamente isso, Carlos. Muito obrigado a vocês e é uma pequena contribuição para que nós possamos entrar num debate. Obrigado, Murilo. Temos, então, a apresentação do Adriano. Está pronta a apresentação aí do Adriano ou não? Ainda não. Renato, Denise, alguém pode ir? Senão a gente... Então, eu vou passar para o Ricardo Patá. Ricardo Patá é presidente da UGT. Ricardo Patá é presidente da UGT, União Geral dos Trabalhadores, também é presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, graduado em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu e em Administração pela PUC São Paulo. Como dirigente sindical, Ricardo Patá defende um novo rumo para o sindicalismo brasileiro, incorporando as ideias de cidadania, ética e inovação, e agregando ao movimento sindical os excluídos no mercado de trabalho, os desempregados, os trabalhadores na informalidade e os brasileiros que estão à margem do processo produtivo. E queria pedir licença, mas dizer para vocês que é uma alegria estar aqui com o Patá. Tive com ele na Uniaméricas, né, um sindicato global que discute a organização dos trabalhadores no mundo, e particularmente aqui na América. Então, tive o prazer, eu estando na CUT, ele na UGT, a gente fazer vários projetos juntos. Fica à vontade, Patá. Obrigado. Boa tarde, amigos e amigas. Meu companheiro Carlos, prazer em revê-lo. Murilo, Adriano, o Pedro, não sei se o Carlos, que é o presidente do Sindicato dos Economistas, está aqui, porque não dá para enxergar quem está aqui. O
Tá aí, Carlos? Você é minha clate, hein? O Odilon também, que eu tenho muito prazer, eu tenho muitos amigos aqui no Corecon. Eu queria desenhar um cenário. Eu primeiro peço desculpa que eu estou um pouco afônico, mas eu vou, com certeza, conseguir me fazer entender. Nós estamos vivendo um cenário muito diferente de 2 anos atrás. Estou falando sobre a ótica de um representante de uma central sindical. Nós tivemos uma reforma em 2017, essa reforma desfigurou a CLT, eliminou a possibilidade do custeio da forma que existia até então, trouxe uma desorganização no mundo sindical naquele momento. Aí nós tivemos um outro governo, que é o governo Bolsonaro, que, na realidade, já iniciou um processo acabando com o Ministério do Trabalho e eliminando a articulação e a interlocução com a representação dos trabalhadores. Eu falo, sem medo de errar, que o Temer desfigurou o movimento sindical e o Bolsonaro queria exterminar o movimento sindical. Tem exemplos enormes. Na véspera do Carnaval, do primeiro ano do governo dele, ele editou a medida provisória 873, impedindo que os sócios do sindicato tivessem o desconto na folha. Tinha que ir atrás do tal do boleto, entre outras coisas. Então, houve uma demonstração, na realidade, de um distanciamento da estrutura sindical do nosso país. E aí veio a pandemia. Na pandemia, o movimento sindical conseguiu voltar ao protagonismo, porque todos devem lembrar que o auxílio emergencial ofertado pelo governo era R$ 150, o movimento sindical, muito bem articulado, conseguiu sensibilizar o parlamento, chegamos a R$ 600. E como aqui é um ambiente de economistas, sabe do que eu estou comentando, porque os economistas de plantão daquele ano da pandemia diziam que o Brasil ia diminuir 9,6% no crescimento, ou melhor, seria o decrescimento do nosso PIB. E com essa atividade que o movimento sindical ajudou a construir, caiu, lógico, caiu 4,3%, 4,4%, mas, de qualquer forma, muito menos do que estava previsto pelos economistas de plantão daquela oportunidade. Além disso, na área sanitária, o movimento sindical teve uma atuação extraordinária. Todos estão lembrados que não tinham máscaras, não tinha álcool, não tinha respiradores, e foi através do movimento sindical. E a UGT teve uma participação importante, porque nós conseguimos, em Ibitinga, onde tem várias fábricas, indústrias têxteis, transformar o mix da empresa no produto que era roupas para máscaras, que não tinham. Da mesma forma como respiradores, com algumas indústrias metalúrgicas que conseguimos construir. Ou seja, tivemos a capacidade, a sensibilidade que o governo não tinha, de uma forma geral, e o movimento sindical foi protagonista, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista sanitário, em trazer o debate, a discussão do que era importante, quais os valores fundamentais. Muito bem, aí nós tivemos, em 2022, a maior parte do movimento sindical brasileiro ficou com o presidente Lula. E, em abril de 2022, nós construímos, através da Conclate, foi a terceira Conclate, um caderno de uma série de pontuações, que é o tema que nós vamos conversar aqui hoje. Porque muitas vezes as pessoas entendem que o movimento sindical serve para carregar bandeiras. Esquece que nós temos a capacidade de construir bandeiras, de desenhar um novo Brasil. E, fazendo um parêntese, nos países nórdicos, o movimento sindical é um dos pilares mais importantes da sociedade, da democracia. Muitos primeiros ministros da Suécia têm origem no movimento sindical.
Lá, 65%, 70% dos trabalhadores são sindicalizados, é uma outra realidade. Na maior parte das democracias, dentro do pilar social, o movimento sindical tem uma representação e um reconhecimento muito grande, diferente que nós tivemos no Brasil na época do governo Bolsonaro. Quando nós fizemos a Conclate, nós colocamos lá uma série de ações. Porque muitas vezes também todos esperam que o movimento sindical só vai construir qualquer tipo de pretensão relativa a capital e trabalho no que tange aumento salarial, benefícios. Lógico, faz parte do nosso dia a dia. Mas a nossa compreensão é muito maior, muito mais ampla. Então, lá na Conclate, nós desenhamos a questão da sustentabilidade, do emprego verde, da questão do carbono, da questão do Amazonas, do Pantanal, dos indígenas, não é? Que muitas vezes esses temas eles ficam à margem de uma série de debates quando se pensa no movimento sindical. Na questão do crescimento econômico, na questão da política do salário mínimo, na questão da igualdade de oportunidade, entre vários itens. É um caderno muito interessante que eu vou fazer chegar às mãos. Eu não sei se você tem, por você ter a sua origem, e com certeza que você se orgulha muito no movimento sindical, mas trazer para o Conselho esse caderno da Conclate, que, na realidade, são 3. Tem o caderno político, tem o caderno legislativo, são os processos que estão no parlamento, e tem o caderno no judiciário, que é um outro problema que nós temos no Brasil, que o caderno do judiciário é 2 vezes maior do que o caderno político, porque tudo aqui é judicializado. É uma insegurança jurídica sem tamanho, que não é bom. Muito bem. Aí desenhamos esses temas, e num cenário que nós estamos iniciando o processo de uma abertura, de uma valorização da democracia, né? E aí mais um parênteses, que esse é o pilar também que todo movimento sindical defende de forma muito forte, que é a democracia. Muitas vezes as pessoas podem diminuir a questão do dia 8 de janeiro, mas foi muito grave. E muitas questões que ocorrem no mundo. Hoje nós temos aí o Trump apontado, como tivemos o Milei na Argentina, vários países europeus, como a Itália, a direita retornando ao seu berço fascista, no caso da Itália, o que nos deixa uma preocupação muito grande, porque a democracia, na realidade, é o tema mais fundamental, e sem ela, nem esse debate nós estaríamos fazendo. E, nessa questão dessas sugestões que fizemos, entre elas, uma que eu faço questão sempre de ressaltar, é a política do salário mínimo, que o Lula, na segunda vez, ele desenvolve esse papel, que ele já fez no outro mandato, porque a distribuição de renda no nosso país é um absurdo. Eu não sou contra ninguém ter dinheiro, ter riqueza, nada contra. Mas não é possível 6 pessoas no Brasil, o que tem de fortuna é o que tem a soma de 100 milhões. Metade da população do Brasil cabe no bolso de 6 pessoas. É uma distribuição de renda totalmente absurda. E isso, com certeza, influi muito na própria democracia. Por isso, a política do salário mínimo ela tem a relevância, porque essa política com ganho acima da inflação pressiona, com certeza, os pisos das categorias e os pisos de 5 estados que têm diferenciado do salário mínimo. Então, é uma política focada e voltada para iniciar um processo de distribuição de renda. E todos nós, e vocês economistas, com certeza muito mais do que eu, por mais que eu tenha uma formação de administração de empresa, mas aí é um debate do administrador e economista, né? E eu tive o prazer de ser formado na PUC na época da ditadura. Eu não sei se tem alguém aqui que se formou na ditadura na PUC. Tem alguém aqui? Ninguém? É tudo jovem, né? Mas foi, para mim, uma das aulas mais importantes, não é? Porque a PUC foi uma das faculdades... Ninguém se formou na PUC aqui? Ninguém? Ah, pelo amor de Deus, a PUC a PUC foi, com certeza, um dos instrumentos universitários da resistência mais importantes do nosso país. Eu tive o prazer de estar lá, jogando bolinha de gude
pelo Erasmo Dias, sua cavalaria. Então, essa política do salário mínimo, ela é importante por conta disso. E a igualdade de oportunidade. Aqui deve ter também muitas mulheres. É um absurdo, todo mundo fala da mulher, e a mulher, na mesma função, ganha menos que o homem, é assediada, é violentada. Verdadeiros absurdos, nós temos que sair do discurso. E essa política, traduzida em lei, já é um grande indicativo, que nenhuma mulher pode ganhar menos que o homem na mesma função. Deveria ganhar até mais, que trabalha mais. Mas são caminhos importantes que, nesse cenário que nós estamos vivendo, nos traz essas novas modalidades, no mínimo, de trazer a valorização de uma democracia e de um país cidadão. No meio de todo esse cenário, nós temos a quarta revolução industrial. A terceira revolução industrial, ela atuou muito, tanto na questão da área rural, com a mecanização, há mais de 30 anos atrás, como na área financeira, que o meu companheiro Carlos, que era mais de 1 milhão de trabalhadores, caíram para 400 mil naquela época. Hoje, a quarta revolução industrial, ela ataca todas as áreas. Agora, dá para ir contra a revolução industrial, contra a inteligência artificial? Não dá, lógico que não. Mas nós temos que ter a capacidade de construir ou agregar valores para que a gente possa ter o valor humano mais importante do que a inteligência artificial. Nós fizemos, Carlos e amigos, um congresso dos comerciários em Foz do Iguaçu, na semana passada, e eu convidei a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza. Foi uma palestra maravilhosa, é uma mulher muito antenada. Mas ela tem lá a inteligência artificial na comunicação, o tal de Malu, ou Lu, que ela tem mais seguidores que qualquer humano. Não tem nenhum ser humano, por mais influente que seja, que tem tanto seguidor quanto a inteligência artificial. Então, essa questão nós precisamos começar a debater e discutir no seio da estrutura sindical. E qual é o papel do movimento sindical, tanto no cenário que nós estamos vivendo e o que está por vir. Eu sou funcionário do Pão de Açúcar, sou comerciário. Eu trabalhava numa loja que existe até hoje, em Pinheiros, que tinha mais de 1.000 funcionários, isso há 52 anos atrás. Hoje, essa loja tem 300 funcionários. A mudança é muito grande. E eu acho que, com certeza, esse conselho, os economistas, que sempre desenvolveram tarefas importantes, como foi o caso do Plano Real, ou de uma série de outras questões que a economia nos traz possibilidade do debate, da discussão, inclusive dos juros absurdos, elevados, que nós estamos vivendo hoje, pode, com certeza, nos auxiliar em como construir uma rede de proteção, não é? E que nós possamos pensar num crescimento econômico sustentável. Eu participo em alguns conselhos do Brasil, como o Conselhão e o Conselho da Indústria, que eu acho que é um dos fatores mais relevantes esse da indústria, porque não é possível um país continental como o nosso ter uma participação da indústria com menos de 9%, coisa que era, 20 anos atrás, quase 20%. E a indústria tem valor agregado na qualificação e no emprego. Então, o cenário que nós vivemos é um cenário que eu acho que é de esperança, é desafiador, por conta das questões que eu estou comentando e dialogando aqui com vocês. Mas eu acho que nós temos que ter a esperança de criar um país de inclusão, de distribuição de renda. O Brasil é um país riquíssimo. Não tem país no mundo que tem tantas safras e o agronegócio da dimensão que nós temos. Minérios, tem um nióbio lá no Araxá, que 90% da fabricação da bateria, a origem é esse nióbio. E temos um povo maravilhoso, mas um desalento, uma distribuição de renda muito ruim. Ou seja, tem muita questão para ser debatida e discutida, mas, infelizmente, como passa rápido, não? Zero, acabou meu tempo. Mas eu agradeço muito a oportunidade de que vocês possam ouvir um pouco do que pensa uma central sindical, um comerciário,
e um cidadão que crê no Brasil, um país com democracia fortalecida, com emprego, com qualificação, com capacitação, igualdade de oportunidade e cidadania. E viva o Brasil! Obrigado, Patá. Agora sim, Adriano, falaram que está tudo certinho aí com a sua apresentação. Então, tem seus 15 minutos. Obrigado, Carlos. Quero reiterar aqui os meus cumprimentos a todos os participantes desse congresso, dizer que é um prazer poder participar, né? Cumprimentar o companheiro Murilo e o presidente da UGT, companheiro Ricardo Patá. Nós sabemos que não é um congresso sindical, né? Mas a gente aproveitou a oportunidade para fazer um debate um pouco mais amplo e trazer um pouco do recorte do olhar dos trabalhadores nessa discussão, no que se refere ao desenvolvimento da economia, do ponto de vista, sobretudo, social, né, da classe trabalhadora. Nós tivemos aqui, o companheiro Patá resgatou sabiamente, um pós-reforma trabalhista que, no primeiro momento, era promissor, no sentido de geração de empregos. Mas nós percebemos que nós não tivemos essa geração como foi pretendida lá no primeiro momento. Muito pelo contrário, nós tivemos uma precarização importante dos postos de trabalho, e isso impôs para o movimento sindical um desafio ainda maior, de organizar suas bases, mesmo sem contribuições, sem arrecadações, conseguir fazer o seu papel na defesa e na ampliação do direito dos trabalhadores. Então, nós tivemos a organização, a unidade das centrais sindicais, para discutir, lá em abril de 2022, a nossa CONCLAT. E ali nós definimos vários pontos que julgamos necessários e fundamentais e essenciais para resgatar, né, uma política econômica, não só do ponto de vista de crescimento do país, mas do ponto de vista distributivo, que, de fato, nós tivéssemos uma erradicação importante da desigualdade, pensando principalmente na nova indústria Brasil, que é um desafio ainda maior para o movimento sindical, né, para o futuro que se avizinha. Então, nós fizemos aqui toda uma... destacamos alguns pontos aqui que nós elencamos nessa CONCLAT 2022, porque o tema é muito amplo, ele envolve uma série de setores que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil, principalmente na questão de sustentabilidade, o companheiro Patá lembrou, mas aqui com um recorte, né, pensando do ponto de vista de crescimento com igualdade, né, nós destacamos vários pontos. Um dos pontos fundamentais, né, que as centrais sindicais pensaram para levar, inclusive nós tivemos o resgate, né, o compromisso do governo Lula, porque essa discussão ela ficou parada no governo anterior, que foi a questão da política, a retomada da política do salário mínimo, pelas razões que são óbvias, né, que o salário mínimo ele impulsiona todos os outros pisos, e ele coloca um recurso importante, né, impulsionando a economia e avançando na direção que nós pretendemos. Então, tivemos também um fator importante, que foi a questão da igualdade salarial entre homens e mulheres, que, inclusive, tivemos um avanço importante no ano passado, né, a partir da ação desse governo atual. A retomada ampliada do Bolsa Família, também importantíssimo, porque nós deixamos o Bolsa Família renovado, ele deixou de fazer aquela distribuição sem critério, né? Então, na medida em que você tem uma população familiar maior, você tem condição de ter uma distribuição mais justa, com maiores valores chegando na mão de quem precisa.
Então, a recuperação dos espaços e a participação institucional, haja vista aqui os companheiros, lembrando que participam de diversos conselhos, isso é fundamental, né, do ponto de vista dos trabalhadores, né? A política de combate à fome e à pobreza, já instituída nesse governo, e uma questão fundamental, que é a correção da tabela de imposto de renda, essa evitaria, digamos assim, se a gente conseguisse elevar para até R$5.000 a isenção, e muitos trabalhadores da base da pirâmide pagassem o imposto, né, tendo uma política de que quem ganha menos paga menos, e isso chacoalha muita gente, né, e quem ganha mais paga mais, né? Então, acho que já foram temas debatidos aqui em palestras anteriores, mas para a classe trabalhadora, para a base da pirâmide, seria importante, né, essa política já acontecendo, né? Então, tem alguns projetos em andamento. Nós tivemos um avanço nessa questão para até 2 salários mínimos, mas até o final do governo atual, nós esperamos que isso possa avançar ainda mais. Bom, então tivemos aqui um resumo importante, né, de alguns pontos. Esse da redução da jornada de trabalho é fundamental, né, com o controle de horas extras, porque a gente imagina que o trabalho ele tem também que gerar qualidade de vida, né, e com a redução de jornada, além da qualidade de vida, os trabalhadores, as empresas também podem abrir novas vagas, né, de trabalho para suprir esse mercado a partir da redução da jornada, né. A questão da tabela tributária progressiva, que eu já falei aqui, essa questão de você tratar com equidade o cidadão, né, aquele que recebe mais, diante daquele que recebe menos. E algumas outras políticas aqui que a gente elencou, eu vou passando aqui um pouco mais rápido, depois a gente pode deixar à disposição, para dar tempo da gente fazer a nossa apresentação. Essa questão do SUS, a implementação do Plano Nacional da Educação e uma série de outras. A questão da indústria, que nós falamos aqui, a expectativa que é do movimento sindical, porque é um produto de muita pressão do movimento sindical, nesse momento, para recolocar a indústria no centro do processo, né, do desenvolvimento econômico, com um olhar social, porque ele é simbiótico. Não adianta imaginar o desenvolvimento econômico sem um olhar social, na nossa avaliação, né? Bom, e aí, a gente traz aqui alguns dados, né? Por exemplo, a questão do PIB, né? Nós tivemos aqui, são dados macroeconômicos, mas só para a gente ter uma noção, né? Nós tivemos aqui, num período de um ano, de 2000, nós voltamos a crescer, né? Se você perceber, o Brasil ele volta a crescer, mas ele por si só não é uma condição necessária, ou melhor, suficiente, e sendo necessária, não é suficiente do ponto de vista do desenvolvimento econômico e social, né? Então, a gente acha, haja vista que nós tivemos lá o tempo do milagre, né, na ditadura, que o Brasil ele cresceu bastante, né, diante de outros países do mundo, e mesmo assim a gente não conseguiu uma distribuição de renda que fosse justa naquela época, né? Bom, então, essa questão da política de valorização do salário mínimo, que nós colocamos aqui, demos uma ênfase, a questão do Bolsa Família, que já passamos, também é fundamental para a gente avançar nessa discussão. O produto interno bruto per capita, ele não é um referencial concreto, mas ele dá uma visão para a gente dessa questão da renda per capita. Percebam que hoje nós não conseguimos chegar no patamar de 2013, tá certo? Estamos ainda um pouco abaixo daquilo que nós tivemos em 2013. Então, tá bom, estamos crescendo, mas precisamos estar atentos, né? Porque ainda tem muita lição de casa para fazer. Nós temos aqui uma inflação acumulada, né, nos últimos 12 meses, hoje está dando em torno de 4%,
na projeção aí dos especialistas e economistas, né, dos quais nós temos muitos por aqui, deve ficar em torno de 4,25 até o final desse ano. E isso demonstra que não necessariamente a queda dos juros pode influenciar na inflação, porque nós temos uma inflação aqui contida, né? E isso também impulsionou as negociações coletivas. Nós tivemos diversos reajustes, 86% de reajustes nos últimos 12 meses, teve ganho real de salário. Isso significa recurso direto na economia, para impulsionar a engrenagem econômica. Tivemos ainda quase 11% de reajuste nas negociações coletivas com a reposição da inflação, e 3,5% tivemos com perda, não conseguimos repor a inflação, né? Nós tivemos um avanço importante aqui nos trabalhadores formais, né, para os trabalhadores do setor produtivo, no geral. Bom, e aí entra nessa questão dos formais, né? Então, nós tivemos, de julho, nos últimos 12 meses, até o primeiro semestre, agora de 2024, a geração de 1.700.000 empregos formais gerados nesse período, né? Então, essa questão tem uma rotatividade, né? Porque as informações todo mês emprega, desemprega e tal, mas o estoque de emprego nos últimos 12 meses é em torno de cerca de 47 milhões de empregos, né? Empregos formais, né, que foram gerados nos últimos 12 meses. E o impacto disso na força de trabalho, né? O impacto disso é um pouco preocupante, porque nós temos lá pessoas que estão aptas a trabalhar, acima de 14 anos, que estão aptas para o trabalho. Quase 177 milhões de brasileiros, dos acima de 200 milhões da nossa população. Na força de trabalho, aquelas que estão, além de estarem aptas a trabalhar, mas que estão disponíveis para o trabalho, nós temos cerca de 109 milhões de pessoas. E aí, os desocupados, na casa dos 7,5 milhões, tendo, finalmente, 101 milhões de trabalhos ocupados. E aí, ocupado é quem está ocupado, né? O trabalhador que está em plena atividade, seja uma empregada doméstica, um servidor público, ou um servidor militar, ou seja, um trabalhador assalariado formal, informal, ele está ocupado. Isso, fazendo o contraponto da força de trabalho em relação ao desocupado, nós temos uma taxa de desemprego de quase 7%. Então, nós estamos muito longe ainda de ter o pleno emprego, né? Nós estamos ainda numa trincheira de muitos desafios para que a economia se estabilize, o movimento sindical exerça o seu papel, o governo exerça o seu papel, para a engrenagem girar em sintonia, porque isso é um dado preocupante, né? Nós estamos ainda com uma taxa de desemprego relativamente alta. Bom, essa retomada da política de valorização do salário mínimo, ela proporcionou um ganho importante para a economia, né? Nós tivemos aí negociado, né, como pauta das centrais sindicais, e a política repactuada com o presidente Lula, nós tivemos aí uma injeção na economia de aproximadamente 70 bilhões nós tivemos na economia. E aí, lá no salário, quem recebe o salário mínimo direto, nós temos quase 18 milhões de empregados que recebem o salário mínimo direto. E os demais são impulsionados, né, que são, nós temos aqui aposentados, pensionistas do INSS, 26 milhões, 4 milhões de trabalhadoras domésticas, e temos os empregadores também, né, gente? 336 mil empregadores aqui que também estão dentro
desse investimento, né? Então, nós entendemos que, para alcançar o nível de desenvolvimento econômico e social, o trabalhador precisa ser necessariamente centro dessa política. Não dá para pensar em política de desenvolvimento econômico sem incluir os trabalhadores nesse processo. E é imperativo que certas práticas sejam revistas, como a manutenção de uma taxa de juros proibitiva e para os nossos investimentos, que acaba drenando os recursos para a dívida pública, né, gente? Então, a gente entende que é fundamental rediscutir essa taxa. Então, iniciativas diversas, entre elas essa da Nova Indústria Brasil, a retomada do PAC, a Minha Casa Minha Vida, e outros importantes projetos da economia, são fundamentais para a gente imaginar um desenvolvimento econômico e que seja também social, não só econômico. Então, o tempo aqui já deu, a gente passou. Muito obrigado pela atenção de todos e estamos à disposição. Obrigado, Adriano. E como o Patá aqui mencionou a nossa origem, né, nós somos... eu sou dirigente sindical e sei que aqui tem trabalhadores da minha categoria, que é a categoria dos bancários, e nós estamos agora em plena negociação com os bancos, né? O Adriano mostrou ali, vocês viram, 85% das categorias tiveram aumento real de salário. Os bancos estão tendo agora, tiveram em 2023, 145 bilhões de lucro. É muito dinheiro, vocês não acham? É grana pra caramba. E só agora, nos 6 primeiros meses deste ano, só os 5 maiores bancos tiveram 60 bilhões de lucro. E o Patá estava me dizendo que ele foi na negociação dos bancários e a FENABAN ontem. E a FENABAN está dizendo que não tem dinheiro para dar aumento real aos trabalhadores bancários. Então, se os bancos estão dizendo que não podem incrementar o salário dos trabalhadores bancários, que vai impulsionar a economia, o que dirá dos outros setores? Então, a nossa sociedade ela vive essa relação do capital e trabalho, e o professor Ladislau Dalbor esteve aqui hoje de manhã, e falou com a gente também no Clube do Livro, lá no Corecon, né, de que só tem uma saída, que é a saída do emprego e da renda, porque a gente vive num mundo muito desigual, né, onde os grandes querem ganhar cada vez mais, tem a questão da própria correção da tabela do imposto de renda, né, que vocês levantaram como importante, né, para que aumente o poder de compra aí dos trabalhadores, mas a gente vive aqui uma situação muito dura, né? E o Patá falava, pô, acho que você deve ter orgulho da sua trajetória de dirigente sindical. Eu falo que tenho muito. Porque quando eu entrei no banco, a gente tinha uma sacolinha de lanche. Era um pão com salsicha e mais nada, né, e uma banana ou uma maçã. E vocês que são jovens, quando vai procurar emprego num banco, abre o site do banco, é bonito, aparece lá, né? Veja o que essa empresa te oferece. Oferece nada. Aquilo tudo foi conquista, foi luta, foi greve, né, dos trabalhadores. Nessa história toda, a categoria bancária é a única que tem um contrato coletivo de trabalho. O mesmo salário que um bancário ganha na Avenida Paulista é o mesmo salário que um outro bancário de um outro banco ganha lá no interior de Pernambuco, em Belo Jardim, na cidade dos meus pais. Então, a gente fez muita greve para hoje ter ticket de alimentação e refeição de R$2.000, para quando a gente vai aqui no Hospital Samaritano, né, a gente vê que a nossa luta hoje, os trabalhadores têm um plano de saúde sem abrir mão da defesa do SUS, a participação nos lucros e resultado, o quanto de dinheiro que isso impacta na economia, né? Então, muitas vezes, o dirigente sindical ele é criminalizado, porque está lá na porta do banco fazendo greve, assim como o metalúrgico, assim como o professor, e não tem nenhuma história no movimento sindical mundial em que uma empresa deu dinheiro de graça para os trabalhadores. Todos são conquistas e conquistas de muita luta, assim como tem que ser a luta na saúde, assim como tem que ter a luta na educação. Mas a gente não vive só das questões corporativas. Nós sempre lutamos muito para a redução da taxa de juros para todo mundo, que a gente sabe o impacto perverso que é uma taxa de juros desse tamanho. Eu lembro que na eleição da Dilma, quando Arthur Henrique era presidente da CUT, nós fizemos lá na CUT
uma reunião nossa em que cada setor tinha que contribuir com um tema para o desenvolvimento do país. E nós discutimos a regulamentação do artigo 192 da Constituição, que é a questão do sistema financeiro. E a gente defendia e defende, Patá, a ampliação do Conselho Monetário Nacional. Tem que ter a participação da sociedade, né, para definir quais são as metas. Por que a meta tem que ser a inflação? E se você não tem meta social? Quer dizer, você pode ter uma inflação grande ou pequena, e se você aumentar o desemprego, as pessoas não têm renda, morrem de fome, e está tudo certo porque a inflação está controlada? Não. Os trabalhadores têm projeto, têm proposta, e querem uma economia diferente para que a gente saia dessa situação que o Brasil hoje é um dos maiores campeões da desigualdade, né? Então, os trabalhadores têm as suas pautas corporativas, mas têm também as suas pautas que pensam na classe trabalhadora. Sendo assim, Patá, tem aqui uma pergunta para vocês, do Carlos Oliveira Júnior, que é presidente sindicalista, né, Sindicato dos Economistas, falando da questão do fim do imposto sindical. Está perguntando qual foi o impacto, né, que parece que isso esvaziou e muito a luta dos sindicatos. Né, e tem saídas sem o imposto sindical? Né, essa é a pergunta do Carlos, para vocês três. Quem quer começar? Obrigado, Carlos, pela pergunta. Na campanha do Lula, eu falei para o Mercadante e para o próprio Lula que tinha um grupo que estava apoiando a campanha que queria que retornasse o imposto sindical ou contribuição sindical e que fosse revogada a reforma sindical. Eu comentei com ele, alguns companheiros também de outras centrais, que nós não queríamos a volta, e não queremos, da contribuição sindical na forma que estava estabelecida e nem queremos que seja revogada a reforma sindical. Nós queremos que seja repactuada alguns temas. Para alguns sindicatos é importante que volte a homologação, a ultratividade, 3, 4 temas, trabalho intermitente, mas que tenhamos construído um projeto, é o que nós estamos fazendo há mais de 1 ano e meio, um projeto onde possamos ter uma tranquilidade no custeio da estrutura sindical através da Assembleia. Se a Assembleia do Trabalhador pode decidir se vai diminuir salário, ou vai ter uma série de mudanças na relação com as empresas, por que não pode a própria Assembleia decidir a contribuição? Quem tem que resolver isso é o trabalhador. E a gente verifica que os empresários, muitas vezes, eles, com essa prática antissindical e o assédio agora eleitoral, inclusive, que nós até estamos desenvolvendo uma cartilha para impedir que a área empresarial e algumas prefeituras utilizem a sua estrutura para poder eleger os seus candidatos. Então, é uma questão simples. A Assembleia decide. Se o sindicato é um sindicato que luta, um sindicato que trabalha, a Assembleia vai dizer, não, pode descontar 1% ao mês, um teto de R$50, alguma coisa assim. Se o sindicato é um sindicato que só aparece na hora de pegar o dinheiro, fala, não vamos dar nem 10 centavos, que não dê, se o sindicato não trabalha, não merece nada. Tudo depende da relação do sindicato com a sua área de representação. Por isso que nós temos feito um trabalho grande na UGT e as outras centrais também, tem na organização. Nesse momento de redes sociais, que a comunicação é totalmente distinta do que era no passado, nós temos que ter a capacidade de dialogar com a categoria. Os bancários, por exemplo, eu tenho muita admiração pela estrutura dos bancários. É a única da dimensão que tem, que é uma data base, que é setembro, como foi dito pelo Carlos, para todos os bancários do Brasil. Pode ser difícil negociar, mas normalmente pode ter uma greve, alguma coisa, mas normalmente sempre chega num acordo, e é uma estrutura que tem, me foi dito, que aqui em São Paulo, o sindicato ele fez uma pesquisa com 150 mil bancários. Então, ele está escutando a base. Porque, às vezes, a gente pode falar, eu quero isso, quero aquilo, mas nem sabe o que a base quer, nem sabe o que a base pretende. Então, Carlos, nós estamos pensando, sim, numa alternativa que seja debatida no parlamento,
e que seja do diálogo com a área empresarial e com os líderes políticos que nós estamos desenvolvendo, e que dê sustentabilidade à estrutura sindical num país continental que tem ainda trabalho análogo à escravidão, tantas questões adversas. É fundamental que a estrutura sindical seja fortalecida. Tudo bem, Patá. Temos ainda aqui mais 6 minutos para a gente dividir aqui para vocês dois. Quem se habilita? Posso falar, se quiser. Bom, na verdade, nós estamos, desde 2017, com essa reforma trabalhista e sindical, onde os sindicatos perderam a contribuição, os sindicatos perderam quase que 90% do seu dinheiro. Dinheiro que vinha ao sindicato, que podia realizar tantas coisas. Por exemplo, no nosso sindicato, nós tínhamos uma faculdade de engenharia de inovação, totalmente gratuita, totalmente oferecida à sociedade para que a gente desse a nossa contribuição. E nós tivemos que fechá-la. Nós estamos vendo o que acontece hoje, o que acontece até agora no país, é que nós temos uma imprensa contra os sindicatos, nós temos um movimento contra os sindicatos, aonde cada discussão ela tem que ser muito bem colocada. Eu acho que a contribuição sindical, como o Patar colocou, a contribuição sindical voltar da forma que estava, sem dúvida nenhuma, há uma grande dificuldade. Mas era necessário que nós tivéssemos uma contribuição negocial, nós tivéssemos uma discussão aonde os sindicatos, que prestam um serviço muito importante à sociedade, às empresas, em todo esse movimento, deveria estar sendo contemplado. Nós tínhamos que estar colocando como uma meta principal, as centrais e todos nós, tínhamos que ter uma meta principal, que era a discussão do financiamento sindical. Eu acho que um país sem um sindicato forte não é um país que vai nas discussões sérias, é um país que vai para frente. Nós precisamos de um sindicato para que nós possamos, no conjunto, discutir as questões de maior importância. Obviamente, há sindicatos de um jeito ou de outro, sindicato ruim. Esse sindicato ruim, naturalmente, ele cai fora. Agora, o que nós precisávamos é estar discutindo essa questão com bastante veemência. Nós estamos já há 1 ano e 8 meses sem nada aconteceu. Há uma discussão forte, precisa dessa discussão, há uma intenção da discussão, mas nós precisamos focar. O que, na verdade, é o seguinte, o que está acontecendo? Nós estamos com essa discussão, nós temos um Sistema S, por exemplo. O Sistema S recebe algumas centenas de milhões, financia o sindicato patronal. Essa discussão não entra na Câmara Federal. Já que nós temos uma grande discussão, podia tirar um pouco dessa contribuição e passar aos sindicatos laborais, que eu acho que seria de fundamental importância para todos os trabalhadores e para importância também para as empresas. Essa é a minha fala. Bom, é isso. A reforma trabalhista, entre outros prejuízos para os trabalhadores, ela também pretendeu atingir diretamente a arrecadação dos sindicatos. Né? Os sindicatos sem financiamento diminuem as suas lutas e aí, como consequência disso, os trabalhadores acabam perdendo seus direitos, seus benefícios. Então, tudo isso foi acertado por quem fez. Agora, a discussão da atualização e do financiamento do modelo sindical tem sido discutida de uma forma importante pelas centrais sindicais. Nós não somos a favor do retorno do imposto sindical, como era pretendido na Constituição. Mesmo porque o imposto ele levava a arrecadação para o sindicato independente do serviço que ele prestava, era automático. Esse debate que está sendo feito é um debate muito sério. Nós estamos falando de uma contribuição pelo serviço prestado. Como no princípio da razoabilidade é que não é devido não é devido o serviço que não é prestado,
a recíproca é verdadeira. Se o serviço for prestado, é justo que o trabalhador pague por essa prestação de serviço. E isso, para os trabalhadores, é importantíssimo, porque coloca os sindicatos para trabalhar em favor das categorias. Porque, na medida em que ele vai trabalhar, vai prestar o serviço, vai fazer os seus acordos coletivos, não é? As suas convenções coletivas, ele vai submeter a categoria às suas assembleias para discutir não só a questão econômica, mas a renovação das cláusulas sociais, que são importantíssimas. Cada convenção de cada segmento econômico, de cada categoria, como nós falamos, tem mais de 80 a 100 cláusulas sociais que melhoram a vida dos trabalhadores no ambiente de trabalho. Então, na medida em que o sindicato resolve isso na assembleia, ora, uma assembleia, Patá, ela não pode decidir o reajuste salarial, quer dizer, todas as 80 cláusulas da convenção, decidir a parte social da convenção, mas ela deixa de ser soberana na questão das contribuições. A convenção, ela tem uma estrutura. Então, se os trabalhadores aprovam a convenção numa assembleia e decidem sobre ela, eles teriam condições nessa direção de aprovar não só o reajuste e as cláusulas sociais, como também as possíveis contribuições na hora da assembleia. O que não dá é para dar ênfase para um debate que está colocado, que oposições de trabalhadores podem acontecer a qualquer tempo, né? No RH da empresa, por telefone, por correspondência, por WhatsApp, né? Isso acaba estimulando práticas antissindicais dos maus patrões. E isso a gente tem trabalhado duramente para enfrentar e fazer uma proposta que seja minimamente justa e contemple os trabalhadores como se deve. Obrigado, Adriano. Só para finalizar aqui, estava lembrando de uma encíclica de João Paulo II, que ele falava, né, já faleceu, que toda a chave da questão social é o trabalho. E vem agora a economia de Francisco, né, com o Papa Francisco, dizendo, né, que essa economia mata, né, e que nenhum trabalhador sem terra, nenhum trabalhador sem teto, nenhum trabalhador sem trabalho, né? Então, a gente vê que o trabalho continua sendo central na nossa sociedade para que a gente tenha justiça social, distribuição de renda, né? Então, queria agradecer a todos vocês e lembrando, né, o companheiro que está hoje coordenando o Fórum das Centrais Sindicais, que era do Diese, o Clemente, né? O Clemente tem uma frase que eu gosto muito, né, que eu acho que é um desafio para os sindicatos. A classe trabalhadora é muito maior do que a soma das categorias, ou seja, tem um exército aí de trabalhadores sem representação que os sindicatos precisam também ter um esforço maior de representá-los, os trabalhadores que estão aí na precarização, tá bom? Então, obrigado, Patá, obrigado, Murilo, obrigado, Adriano, e um bom evento para todos. Obrigado. Obrigado a todos. Pedimos que permaneça no palco para receber o nosso certificado, um livro de 70 anos do Corecon e um kit que vai ser entregue pelo nosso presidente Pedro Afonso e também o nosso vice-presidente Odilon Guedes, por gentileza. Para ficar um pouquinho mais na frente, Carlos, para a gente poder tirar a foto oficial. Por gentileza, no centro do palco, para a gente tirar a foto oficial. Isso, mais um pouco. Isso, por favor.